Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. Na sequência da apreciação do Orçamento da Câmara Municipal de Lisboa para 2024 e das grandes opções do Plano 2024-2028, o Partido Ecologista aos Verdes entende salientar os seguintes aspectos. Em primeiro lugar, agradecemos aos serviços e a todos os trabalhadores envolvidos na elaboração do orçamento e dos restantes documentos que compõem a política fiscal do município. De seguida, queremos salientar que um orçamento reflete opções que terão ou não como objetivo resolver os problemas que enfrentamos e, desta forma, melhorar a vida das pessoas. Para os Verdes faz sentido que o orçamento da Câmara sirva precisamente para cuidar da cidade e das pessoas. E ainda por cima falamos de um orçamento acima dos 1,3 mil milhões de euros para 2024. Ou seja, do ponto de vista financeiro, a Câmara Municipal tem recursos e margem para fazer mais por Lisboa, para termos uma cidade mais equilibrada, sustentável e acessível. Mas, mais uma vez, não é esse o caminho que é feito e este Executivo insiste em prosseguir algumas políticas que não resolvem os problemas. No Pilar 1, uma cidade participada, os documentos referem que a desincronização entre os cidadãos e os decisores políticos tem-se agravado ao longo das últimas décadas. Aqui não podemos deixar de referir o investimento de milhões de euros num Conselho de Cidadãos, sobre o qual mantemos reservas sobre o seu real alcance e resultados e sobre a opção de contratar uma empresa externa. Por outro lado, a Câmara advoga a transparência, ao mesmo tempo que continua a não disponibilizar os estudos sobre a ciclovia da Almirante Reis, ao seu parecer sobre o traçado da linha vermelha do metro. Diz o Executivo querer uma cidade participada e transparente e aproximar os eleitos dos eleitores. Mas este é o mesmo Executivo que no ano passado rejeitou uma proposta do PEV para que a Câmara ponderasse a possibilidade de promover sessões de esclarecimento e de envolvimento dos cidadãos sobre o orçamento municipal. Isto sim permitiria envolver as pessoas na gestão da cidade, como aliás consideraram os partidos que compõem a coligação Novos Tempos em 2015, quando votaram a favor de uma proposta idêntica e com os mesmos objetivos, apresentada também pelo PEV. O Pilar 2, uma cidade sustentável, prevê no âmbito dos espaços verdes 21,9 milhões de euros em aquisições de serviços diversos que integram designadamente a manutenção de espaços verdes, lagos e chafarizes. Mais uma vez reiteramos que é necessário que a autarquia contrate para os seus quadros mais jardineiros e com a devida formação e abandone a contratação de empresas externas para a manutenção de espaços verdes. Entendemos ser positiva a abertura de 71 vagas para jardineiros, mas sem a devida valorização salarial e das condições de trabalho, corremos o risco de ficarmos com concursos desertos e manteremos o mesmo problema, isto é, a Câmara continuar a ter falta de capacidade de assegurar por meios próprios os espaços verdes que detém, recorrendo à contratação de empresas privadas, sob pena de continuarmos a ter verdadeiros arboricírios na cidade. O PEV continua a defender o investimento na escola de jardinagem enquanto principal campo de formação de jardineiros para desempenho de funções na autarquia e como forma de reverter as concessões a empresas privadas. Dizem as grandes opções do plano que fazer cidade é também levar Lisboa para um futuro de sustentabilidade, com a renovação da rede de iluminação pública com 16 mil novas lâmpadas LED. Os Verdes sempre defenderam que a eficiência energética e a poupança de energia são medidas importantes no combate às alterações climáticas, mas o Sr. Presidente esquece de dizer que esta medida é uma autêntica externalização dos serviços municipais na área da iluminação pública, cuja gestão deve-se manter, na nossa opinião, na esfera municipal, quando a autarquia teria todas as condições para dotar a direção municipal de meios próprios para proceder a esta alteração e gestão mais eficiente, contando com a larga experiência dos seus técnicos municipais. Além disso, vai comprometer futuros executivos, uma vez que o contrato celebrado compreende um período de 16 anos. Depois, não sendo o desenvolvimento da rede do metro uma responsabilidade direta da Câmara, mas podendo e devendo a autarquia fazer mais, parece-nos que o Executivo está conformado com a ausência de estudos e pouco firme a exigir que se apresentem outras alternativas para o traçado que salvaguardem o património natural e cultural da cidade, como o Jardim da Parada, a Tapada das Necessidades e o Baluarte do Livramento.
Também sobre o Conselho Municipal do Ambiente, mais uma vez não há uma palavra sobre a sua reativação, nem sobre a razão para ser uma empresa a trabalhar no seu regulamento ou os custos envolvidos. Também não existe uma única palavra para a contaminação dos solos, um perigo para a saúde pública e o ambiente, o que consideramos extremamente preocupante, e este é já o 6º ano consecutivo em que deixamos este alerta no quadro do orçamento. Ainda neste pilar é referido o Parque Florestal de Monsanto, apesar de não se perceber em concreto o que está previsto e para quando. Desde o início do mandato que a Câmara refere estudos para a reabilitação do edifício panorâmico, assunto completamente omisso nas grandes opções do plano, e para a classificação de Monsanto como área protegida de âmbito local, ambas propostas do PEV, mas até agora nada avançou. Por outro lado, Monsanto continua a receber festivais de música com níveis de ruído muito acima dos limiares admissíveis e com uma insustentável pressão, porque a Câmara cede aos interesses económicos de alguns privados. Depois, sobre a higiene e limpeza urbana, está muito patente o resultado da reforma administrativa que implicou a passagem de competências da Câmara para as juntas de freguesia, resultando numa Câmara esvaziada de competências, de meios humanos e materiais, na falta de articulação e no subfinanciamento crónico. Perante isto, a Câmara insiste em não recuperar as suas competências nesta área. No pilar 3, uma cidade de cultura, de economia e de inovação, a Câmara diz querer relançar o turismo e refere o desenvolvimento de uma maior harmonia com os modos de vida e tradições locais e um turismo mais verde, mas nada foi feito para termos um ordenamento turístico mais sustentável. Deixamos mais uma vez a nossa preocupação com o facto de Lisboa estar bastante dependente da inovação e do empreendedorismo, que são importantes, mas sabemos os riscos que comportam, porque dependem de fluxos financeiros estrangeiros que poderão não ser permanentes e estáveis. Depois, no pilar 4, uma cidade solidária, aumenta o orçamento para a habitação, muito graças aos 538 milhões de euros de fundos europeus, mas não necessariamente para a habitação pública, que passa de 207 milhões para 132 milhões de euros. Ou seja, o investimento na área da habitação fica muito aquém do que é necessário e possível, em concreto na construção de habitação e na reabilitação de edifícios em bairros municipais. Também, a nível de pessoas em situação de sem-abrigo, o investimento fica igualmente aquém. Também é importante referir que vários projetos anunciados não serão uma realidade em 2024, portanto, são uma intenção para anos futuros. E, neste sentido, reforçamos a urgência de uma verdadeira política que promova o direito à habitação e que permita criar um parque habitacional público acessível a famílias com médios e baixos rendimentos, a uma escala que dê resposta a quem precisa. Também no pilar 5, uma cidade que investe em saúde e educação, destacamos que para as tão necessárias obras nas escolas para garantir condições dignas aos alunos e a todos os que lá trabalham, o investimento é notoriamente insuficiente. Depois, passando finalmente ao pilar 6, uma cidade resiliente e segura, o Executivo prevê que a cidade terá 242 câmaras de videovigilância até 2025, num investimento superior a 5,3 milhões de euros, sendo que às 33 câmaras de vídeo já instaladas no Bairro Alto e em Santa Catarina, irão somar-se mais 97 no Caixo de Sodré, Restauradores, Ribeira das Naus e Campo das Cebolas. Além disso, será lançado um concurso para a instalação de mais 112 câmaras nas restantes praças e avenidas do centro da cidade. Quanto a esta questão, é por demais conhecida a posição do PEV. Fomos contra o encerramento das esquadras em Lisboa, como por exemplo a esquadra de Carnide ou a esquadra das Avenidas Novas, e como tal entendemos que o policiamento de proximidade é a melhor medida no sentido de tornar a cidade de Lisboa mais segura. Aliás, a correlação entre o reforço da videovigilância e a redução da criminalidade não foi demonstrada, nem se espera que venha a sê-lo, pois o efeito dissuasor das câmaras de vídeo não é quantificável e mais corremos o sério risco da videovigilância em certos locais se limitar a redistribuir geograficamente a insegurança e o crime sem resolver o problema na sua origem. Depois, deixamos ainda mais alguns comentários sobre o orçamento. Sobre a devolução do IRS, que já aqui referimos hoje, é uma medida criticada por parte dos Verdes desde a sua criação no anterior mandato por ser um logro e uma injustiça. A atual coligação PSD-CDS pretende aprofundar esta medida, aumentando em 2024 a taxa de devolução para 4,5%, o que significa uma perda para o orçamento de mais de 70 milhões de euros. Mas quem vai beneficiar
beneficiar desta devolução. Os grandes beneficiários da devolução do IRS às famílias são justamente as famílias mais abonadas, o que faz desta medida uma grande injustiça e agrava ainda mais as desigualdades sociais. No total dos 4 anos de mandato, a serem aprovadas as propostas orçamentais apresentadas pelo Executivo, será devolvido um total de 260 milhões de euros. E era esta realidade que importava ouvir por parte do Sr. Presidente da Câmara, porque se o orçamento é penalizado em dezenas de milhões de euros e se as famílias que mais precisam não são beneficiadas, como é possível apresentar esta medida como algo positivo? Aliás, se o Executivo fez bem as contas, estará em condições de confirmar aqui que os 10% mais ricos de Lisboa beneficiarão de uma devolução de cerca de 1.200 euros, em média por sujeito passivo. Por seu lado, os 50% com rendimentos mais baixos receberão apenas cerca de 14 euros por sujeito passivo. Onde está aqui a justiça e a equidade? E perguntamos também se não será mais justo redirecionar as verbas para benefícios em prol de todos os municípios. Depois, relativamente ao mapa de pessoal, é com preocupação que vemos diminuir os postos de trabalho ocupados de 9.860 para 9.625, ou seja, menos 205, assim como há ainda um aumento de 48 postos vagos. Mantemos também preocupação com a previsão de saída de um número considerável de trabalhadores devido a aposentações, uma vez que quase 2.500 trabalhadores têm uma idade superior a 60 anos. Por fim, e de uma forma geral, as críticas e reservas que apresentámos em orçamentos anteriores voltam a estar presentes nestas propostas, razão pela qual não acompanhamos este orçamento e as grandes opções do plano. Já passaram mais de 2 anos deste mandato, apreciamos agora o 3º orçamento deste Executivo e torna-se cada vez mais evidente que o caminho escolhido não torna a cidade mais próxima das pessoas. Dificilmente alguém dirá hoje que a cidade está melhor a nível de habitação, a nível de higiene, de espaço público ou de ruído. Portanto, e por fim, Sr. Presidente, estamos perante um orçamento com recursos avultados, mas sem as devidas respostas e soluções. A Câmara Municipal de Lisboa, na verdade, tem a maior receita de sempre e mesmo assim não dá resposta aos maiores problemas da cidade e das pessoas, o que, além de uma grande injustiça, é também de uma grande irresponsabilidade e insensibilidade social. Obrigada.